a palavra e pode compartilhar sua tela também. Tá joia. Obrigada, Matheus. Vou compartilhar, então, a tela e a gente começa. Só um pouquinho. Já estão vendo a apresentação ou ainda não? Eu estou vendo a sua tela, a apresentação ainda não. Tá, então vou colocar aqui. Pronto, agora estou vendo o Agora sim? PowerPoint. Isso. Só Certo, vou colocar para apresentar tudo, então. Bom, pessoal, boa noite, então. Agradeço ao convite para participar desse webinar, né, do I3E, agradeço a Moira, que entrou em contato comigo, também o Matheus pela apresentação, tá? Hoje, essa apresentação vai ser bem dinâmica, então, quem se sentir à vontade de levantar a mão para perguntar alguma coisa durante a apresentação, pode, eu só peço auxílio ao Matheus para me interromper ou me mostrar, porque eu não vou estar vendo o chat aqui, né? Do Meet. Então, e depois, né, claro, da apresentação também, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, ou colocar no chat, a gente vai conversando, tá? Mas, bom, como o Matheus, então, comentou, meu nome é Bárbara, hoje eu sou professora na Universidade Federal de Uberlândia, aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Mato Grosso, e a pós-graduação, mestrado e doutorado aqui em Uberlândia, no Laboratório de Qualidade da Energia, tá? E tenho trabalhado, né, desde o mestrado, com essa temática das distorções harmônicas, mas de forma mais específica com o compartilhamento de responsabilidades harmônicas, que é um pouco do assunto que a gente vai falar hoje. Bom, o intuito, né, de apresentar, de ter esse webinar, é demonstrar um sistema teste para simulações que o próprio I3E desenvolveu para essa temática do compartilhamento de responsabilidades. A gente chama muito compartilhamento, mas o próprio I3E usa o termo determinação das contribuições harmônicas, tá? Então, tem esses dois termos que são usados na literatura. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tudo certo? Bom, para contextualizar, então, essa temática do compartilhamento, né, está dentro da temática das distorções harmônicas, que é uma área de estudos da qualidade da energia. Então, dentro dos estudos de qualidade da energia elétrica, a gente tem a qualidade do serviço, que está mais relacionada à continuidade da energia, né, principalmente a tensão que vai chegar ali nas casas dos consumidores, né. Então, a gente tem os indicadores para medir a frequência de interrupção e a quantidade de vezes que isso acontece, e a gente tem a qualidade do produto, né, que é a qualidade mesmo do produto energia elétrica, né, claro que nesse caso é mais voltado para a tensão, né, que é o que a concessionária entrega para o consumidor. Dentro dessa área da qualidade do produto, né, a gente tem vários fenômenos que são estudados, então, começando pela tensão em regime permanente, transitórios eletromagnéticos, desequilíbrios de tensão, de corrente, variações de tensão de curta duração, né? Então, aqui a gente tem as variações de tensão de longa duração no regime permanente e as de curta duração também, variações de frequência e a flutuação de tensão. Por fim, né, temos as distorções harmônicas, que é, então, o fenômeno de qualidade que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Bom, as distorções harmônicas, pessoal, então, elas são, né, a gente define a distorção harmônica como todo aquela
aquela característica, né, que vai deixar a forma de onda menos senoidal. Então, vai tirar a característica senoidal das formas de onda, seja de tensão ou de corrente. Então, normalmente, né, se a gente tiver uma tensão totalmente senoidal, né, perfeitamente senoidal, como a gente vê aqui aqui no osciloscópio, né, essa tensão, a gente pode dizer aqui perfeitamente senoidal, a gente vai ter somente a frequência fundamental do sistema, que é, no nosso caso aqui no Brasil, a frequência de 60 Hz, certo? Mas quando essa forma de onda passa a perder esse comportamento senoidal, né, como a gente vai poder ver nessa forma de onda menor aqui, que é uma forma de onda de corrente, né, uma característica diferente, acontece, né, que para a gente ter uma forma de onda dessa maneira, é porque, além da frequência fundamental, a gente tem outras ordens harmônicas também, frequências, né, de ordens múltiplas inteiras ali da fundamental. Então, a gente geralmente chama, né, a fundamental de primeira harmônica, e aí a gente tem a segunda, que é 2 vezes a frequência da fundamental, então 120 Hz, terceira, quarta, quinta, né. E dentro da qualidade de energia, a gente geralmente estuda até a 50ª ordem harmônica, né. Então, quando a gente tem os limites os limites dessa distorção nos sistemas elétricos, a gente estuda os limites até a 50ª ordem, né? Então, até 3.000 Hz, tá? Aqui do outro lado, né? Então, mostrando, nesse caso, daquela forma de onda de corrente, que a gente viu aqui, frequência fundamental, a gente tem também aqui outras ordens, né? Aqui, no caso, a terceira, a quinta, a sétima, nona, 11ª, 13ª. E tem algumas ordens que são mais características, né, de alguns equipamentos, tá? Mas, no geral, a gente pode falar, então, que essa característica, né, da distorção harmônica, ela vai acontecer principalmente devido a essa crescente proliferação dos equipamentos não lineares, né, que existem nos sistemas elétricos. E esses equipamentos não lineares, eles estão presentes em todos os níveis do sistema elétrico. E isso tem causado um aumento nos indicadores de distorção harmônica. Quando a gente fala sobre as causas, né, dessas distorções, a gente pode pensar, então, em alguns equipamentos, porque são equipamentos, né, que vão ter uma corrente, que vão exigir uma corrente, né, com uma característica diferente, né, da tensão. Então, vão distorcer a forma de onda de corrente. A partir dessa distorção da forma de onda de corrente, a gente vai ter a propagação dessas correntes no sistema, e aí, quando essa corrente, né, ela está circulando pelas linhas de transmissão, pelas linhas de distribuição, ela também vai causar quedas de tensão distorcidas, né, e isso vai ocasionar, então, além da distorção de corrente, no sistema também a distorção de tensão, tá? Então, as causas, né, a gente pode colocar aqui alguns equipamentos, todos esses equipamentos têm essa característica de serem não lineares, né, por isso causam a distorção da forma de onda de corrente. Então, nós temos as lâmpadas LED, lâmpadas fluorescentes, fornos a arco, equipamentos saturáveis, reatores a núcleo saturado, transformadores, quando estão trabalhando, né, depois da sua curva, do joelho da curva, equipamentos eletrônicos, né, então, muitos conversores, né, aqueles conversores que a gente estuda na eletrônica de potência, conversor, retificador, inversor de frequência também. E nessa linha dos conversores, né, da eletrônica de potência, a gente traz, então, as fazendas fotovoltaicas, a geração distribuída fotovoltaica, né, que utiliza desses conversores para conectar os sistemas com a rede, e também os parques eólicos, né, os aerogeradores também precisam desses conversores para injetar as potências, né, que eles geram na rede. Também temos, né, os carregadores dos veículos elétricos, né, que são utilizados para carregar essas baterias, né, e a bateria, ela precisa de uma tensão contínua, então tem ali o retificador, que também tem essa característica não linear. Como vocês percebem aqui, esses equipamentos, eles estão conectados, como já foi dito, em todos os níveis do sistema elétrico, né? A gente tem os consumidores na rede de distribuição com os seus equipamentos, tem também uma tendência maior dos equipamentos do tipo inverter, né? Os ar-condicionados, geladeiras e outros equipamentos com essa característica inverter, que é justamente o acionamento ali do equipamento via o inversor de frequência, muito voltado também para a eficiência energética, né?
Então, no nível de geração, a gente tem, na distribuição, a gente tem a geração distribuída fotovoltaica, mas nos níveis de geração, a gente tem também as fazendas fotovoltaicas e os parques eólicos. E a nível de transmissão, tem alguns equipamentos também que, ao serem conectados, né, na rede de transmissão, alguns compensadores, né, de reativos, por exemplo, que podem ter alguma característica da eletrônica de potência e também causam, né, essa distorção na forma de onda. Bom, os efeitos, né, quando essas distorções harmônicas estão presentes aí no sistema, a gente vai ter, então, basicamente, estresse térmico, né, então a gente vai ter um aumento da corrente daquele sistema. Pode ter também o estresse dielétrico, que seria uma sobretensão, né, na forma de onda ali na tensão, e isso também vai levar a um mau funcionamento dos equipamentos, né, então, a presença dessas distorções harmônicas, ela não é vista com bons olhos, né? Ela não é o ideal para o nosso sistema elétrico, tá? Por isso que quando a gente tem alguns níveis elevados dessa distorção no sistema, né, a gente precisa de medidas de mitigação para evitar esses problemas, né? Seja o mau funcionamento dos equipamentos, ou nesse caso também pode levar à queima, né, por estresse térmico ou estresse dielétrico. Dentre as medidas de mitigação, a gente tem os filtros passivos, né, que são basicamente um filtro com resistores, capacitores, né, sintonizados naquela frequência onde existe a maior distorção, tá? E eles vão, então, ser um caminho de menor impedância para que a corrente harmônica, ao invés de se propagar para a rede, ela, então, seja conduzida, né, ali pelo filtro, tá? Deixe de propagar para a rede. Então, a gente tem aqui uma imagem de um filtro passivo, né, com reator, os indutores, né, os bancos de capacitores aqui, e eles geralmente têm vários tipos, né? A gente pode ter o filtro sintonizado em uma frequência, em mais de uma frequência, tem os filtros amortecidos também. E também a gente tem os filtros ativos, né, que eles, então, medem a corrente do sistema, identificam as ordens harmônicas que existem ali, que estão distorcendo, né, aquela forma de onda de corrente, e compensam, né, injetam correntes ali para compensar essas ordens existentes, anular essa distorção, né. Eles já utilizam, então, aqui, equipamentos que a gente fala ativos, né, o controle também utilizando ali elementos da eletrônica de potência. E a gente tem, então, né, também os indicadores de distorção harmônica, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem para a rede de distribuição o PRODIST, e também para nível da rede básica, né, os procedimentos de rede do ONS. No Brasil, a gente tem limites para distorção harmônica de tensão, então a gente tem limites individuais para cada ordem harmônica, e também os limites totais, né, de distorção, tá? Então, quando o nível de distorção harmônica passa, né, ultrapassa esse limite, são necessárias, né, essas medidas de mitigação para que o sistema consiga operar de forma satisfatória, tá? Em alguns casos, pode acontecer problemas também sem ultrapassar os limites de distorção, né? Isso pode acontecer, então pode ter queima de equipamentos sem estar extrapolando o limite indicado, né, nas normas. Bom, entrando um pouco mais no nosso assunto, né, que é a determinação das contribuições harmônicas, a gente pode dizer, né, que essas distorções harmônicas que a gente mede num PAC, né, e aqui a gente está chamando de PAC, qualquer barramento, né, é um ponto de acoplamento comum. Então, é um barramento do sistema, pode ser o barramento de uma subestação, por exemplo, né, que tem ali vários alimentadores. Então, as distorções harmônicas que são medidas nesse local, elas vão resultar da interação entre as diversas fontes de emissão harmônica das instalações, né? E aí, quando a gente fala dessas fontes de emissão harmônica, são esses equipamentos não lineares. Então, é a interação dessas fontes com as impedâncias do sistema, então, com a impedância da rede de distribuição, da rede de transmissão. E os níveis, né, dessa distorção harmônica, eles tendem, né, a apresentar um comportamento dinâmico ao longo do tempo. Por quê? Porque justamente, né, as nossas cargas, elas variam ao longo do tempo também. Então, se a gente for olhar um perfil de geração eólica, fotovoltaica, ela tem ali uma variação ao longo do dia, né, das horas do dia também. Então, isso traz também mais uma, né, não é uma coisa constante a todo o tempo, né, a gente tem essa variação dinâmica da distorção harmônica.
Aqui nessa figura, a gente representa, geralmente, quando a gente fala sobre esse assunto, né, de compartilhamento harmônico, a gente vai representar o nosso PAC, o nosso ponto de acoplamento, onde a gente está interessado em medir a distorção harmônica e avaliar quem é o responsável por ela, ou quem são os responsáveis, né, através de um medidor aqui, de tensão e corrente, medidor, um qualímetro, né, então um analisador de qualidade de energia, e de um lado a gente vai ter o sistema que a gente vai chamar de supridor, que vai envolver ali fontes, né, de geração, fontes representadas aqui por fontes de tensão, fontes de corrente, impedâncias lineares, impedâncias não lineares, né? E também, do outro lado, a gente vai ter, geralmente, um outro agente, né? Nesse caso aqui, a gente está chamando de consumidor, mas esse agente também poderia ser uma concessionária de energia, poderia ser uma unidade geradora, né? Poderia ser um parque eólico, uma fazenda fotovoltaica. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai ter agentes ali do sistema elétrico, tá? Então, dentre eles, a gente pode citar aqui a rede básica, concessionárias de distribuição, unidades geradoras, cargas especiais, elos HVDC, além dos próprios consumidores, né, a nível de distribuição mesmo. E quando são constatadas essas violações dos limites, né, dos limites preconizados das distorções harmônicas, medidas mitigatórias se fazem necessárias, como a gente já comentou, para manter esses níveis harmônicos sob controle. Essas medidas, né, mitigatórias, elas custam financeiramente, elas têm um custo para serem projetadas, implantadas também. Então, um filtro passivo ou um filtro ativo, ele tem um custo para ser aquisicionado, né, e instalado ali para resolver aquele problema. Então, uma pergunta que sempre surge é: quem deve ser o responsável técnico e economicamente por essas medidas de mitigação? Justamente pelo fato de quando existem essas distorções no sistema, elas são resultado da interação entre as diversas fontes de harmônicos que existem naquele local, né? Então, nesse caso, o que acontece geralmente, né? A gente tem aqui no Brasil como exemplo, para o caso da distribuição, cada concessionária tem a sua norma, né, para os estudos de qualidade da energia elétrica, e na rede básica a gente tem os procedimentos, né, pelos procedimentos de rede, o ONS, ele estabelece também os estudos de qualidade da energia daqueles agentes, né, geralmente vão ser, então, os elos HVDC, os parques eólicos, parques fotovoltaicos, se for algum forno a ar, né, algum equipamento que vai conectar, que deseja se conectar na rede básica, ele vai ter que fazer um estudo de qualidade de energia e dentre os fenômenos que ele vai abordar é a distorção harmônica. Então, existem softwares para esses estudos, né, a gente tem o ARMZDS do CEPEL, que é um software para estudar o comportamento ali das impedâncias harmônicas e dos níveis de tensão, níveis de distorção harmônico no sistema. E além de ter os estudos, né, também tem as campanhas de medição. Então, geralmente, o que acontece é que, quando esses agentes eles fazem os estudos e submetem para o ONS, se lá no estudo indicar que eles têm potencial para violar o limite de distorção harmônica daquele barramento, então, por exemplo, pensando na distorção harmônica total, pode ser que para um nível de tensão de 69 kV ou mais alto, né, 230 kV, a gente tem um limite de distorção total. Não me recordo aqui se é 5, 3 ou 5% nesse caso. Mas se nos estudos eles indicarem que aquele agente tem potencial para violar esse limite, eles estão condicionados, né, a conexão dele na rede básica está condicionada a implantar essas medidas de mitigação, né? Então, de certa forma, a gente pode pensar, né, que a cada agente que está se conectando ali no nosso sistema, a gente está, então, pode ser que aquele agente ele tem potencial para injetar distorção harmônica na rede, mas tudo vai depender da interação que ele tem com as outras impedâncias, né? E também alguns equipamentos já possuem alguns filtros internos também para não propagar essas distorções na rede, mas a gente pode pensar que cada um desses agentes, ao serem conectados na rede, eles vão contribuir ali um pouquinho mais com aquele nível de distorção. Se a gente fosse pensar, né, igual um copo de água aqui, a cada momento, então, esse nível de distorção vai aumentando com a conexão desses agentes, né? E aquele agente, então, que tem o potencial de violar o limite, aquele limite de distorção, ele seria o responsável por implantar aquela medida de mitigação, tá?
Claro que esses estudos são sempre visando a segurança, né, e a operação correta da rede básica, das redes de distribuição. Então, nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito exponencial desses pedidos de conexão, né, dos parques eólicos fotovoltaicos, e principalmente na rede básica, além, né, claro, da geração distribuída, né, nem se fala. Mas o próprio ONS, ele foi, então, criando as regras e adaptando, modificando ao longo do tempo, ao longo dos anos, para poder deixar esse processo cada vez mais, melhorar cada vez mais esse processo. Então, hoje, os agentes, eles precisam mandar a cada mês ou a cada semana um relatório para o operador nacional, mostrando, né, os níveis de harmônicos ali naquele sistema deles. E eles têm um prazo também para implantar essas medidas de mitigação, tá? Bom, mas o que a gente também não pode esquecer é que essas tensões, correntes, né, essas impedâncias são grandezas complexas, né? Então, a gente tem fasores de tensão, fasores de corrente, módulos e ângulos. Isso significa que a conexão de uma fonte harmônica, ela pode aumentar a tensão harmônica naquele pack, mas ela também pode diminuir. Porque, como a gente tem um fasor, a gente vai ter um módulo e um ângulo. Então, dependendo se eu tenho um agente com uma corrente harmônica numa direção, e eu tenho outro com uma direção contrária, né, 180 graus, eles podem se anular. Então, isso traz ainda um dinamismo e uma complexidade muito maior para esse sistema. Então, não é simplesmente, né, como a gente vê aqui, um copo de água se enchendo, porque a gente pode ter uma redução do nível de distorção harmônica. Isso pode acontecer também ao longo dos períodos do dia, né? Pode ter um período que vai aumentar e outros vai diminuir, seja pela característica da carga ou por esses ângulos, né, que a gente tem ali no sistema. Então, tudo isso torna mais complexo. Então, a grande pergunta, né, é como a gente vai conseguir determinar se cada agente que está ali conectado pode contribuir, tem potencial para distorcer a corrente, a tensão no meu sistema elétrico? Como que eu vou determinar, então, no sistema que tem tantos supridores, tantos consumidores, né, tantos agentes ali conectados, quais são as parcelas de contribuição sobre as distorções harmônicas que eu encontro nesse barramento? Como que eu vou dizer, então, que aqueles, por exemplo, 10 parques eólicos que estão conectados numa subestação, quanto cada um deles realmente está contribuindo para aquela distorção harmônica no barramento de conexão? Quanto de distorção vem do lado da rede, vem dos outros agentes que estão conectados ali no sistema de transmissão, por exemplo, tá? Então, essa, né, é a pergunta que a gente tenta responder com essa temática da determinação das contribuições harmônicas, né, com compartilhamento de responsabilidades harmônicas. Então, a ideia é determinar qual que é o percentual de responsabilidade do agente supridor, né, então aqui a gente simplifica, traz esse sistema simplificado, né, de um lado o supridor, de um lado um consumidor, mas tem estudos que trazem isso também de forma mais abrangente para vários agentes, né. Qual que é a responsabilidade, então, do supridor? Qual que é a responsabilidade do consumidor? Quanto cada um deles estão realmente contribuindo para aquela distorção harmônica que a gente está medindo ali no barramento? Isso, né, a ideia com isso é que a gente tenha uma divisão mais justa dessas responsabilidades, tanto técnica quanto econômicas, né, correlata à solução dos problemas, né? Porque algumas vezes também acontece alguns casos de serem implantados, pode ser implantado um filtro, né, um filtro harmônico, por exemplo, no sistema, mas se o projeto daquele filtro só preveu a corrente harmônica do agente que ele está sendo contratado, né, então do parque eólico, ou da fazenda fotovoltaica contratada, algumas vezes pode acontecer desse filtro ser sobrecarregado por alguma outra corrente que vem ali da rede, e levar a queima, né, de algum componente ali do filtro, né, geralmente os capacitores, primeiramente. Então, a ideia, né, é que a gente tenha, né, pense em uma maneira de fazer uma divisão mais justa dessas responsabilidades técnicas e econômicas, né, com a solução do problema. A gente sabe que tem que ter um dispositivo para filtrar essas ordens harmônicas, mas dividir isso de uma maneira mais justa, por exemplo. Então, ao longo dos anos, né, mais de 20 anos que essa temática já é estudada, né, antes dos anos 2000, já existiam pesquisadores falando sobre esse assunto, e ao longo desses anos, muitos métodos, né, para determinar essas contribuições foram propostos. Apesar dos avanços que a gente tem nessa área, ainda existem algumas lacunas que se mostram, né, merecedoras de pesquisas, investigações.
Então, apesar de muitos métodos terem sido propostos ao longo desses anos, a gente precisa estabelecer quais desses métodos, né, e a gente chama aqui métodos HCD, né, que é a sigla para Harmonic Contribution Determination, quais desses métodos são realmente consistentes, confiáveis, eficazes e factíveis, né, de aplicar em campo. Porque, dependendo do método, ele pode dar um resultado. Muitas vezes, será que esse resultado é coerente com aquela característica do equipamento, do consumidor que eu tenho? Então, um desafio é isso, realmente encontrar, até porque não tem um consenso na literatura, né? Se a gente olhar as pesquisas nacionais ou internacionais, os operadores, né, de outros países também não falam sobre um método para determinar ali a contribuição harmônica específico. E também definir um processo sistematizado, né, para determinar essas contribuições. Por quê? A gente já comentou que a contribuição harmônica, os níveis de distorção harmônica, eles vão ser variáveis ao longo do tempo. Eles podem ser variáveis ao longo do dia, né, e ao longo de uma semana, do mês, podem ser sazonais, dependendo da época do ano também. Então, definir um processo sistematizado, né, que ao longo do período, como que a gente consiga determinar essa contribuição das distorções harmônicas. E aqui a gente já está falando um pouco mais de protocolos de medição, processos, né, para criar, talvez, um indicador de contribuição harmônica. A gente tem um indicador de distorção, que é o nível de distorção harmônica naquele ponto, mas eu posso também criar um indicador de contribuição, para determinar quão em percentual, ou em termos da atenção total, né, quanto aqueles consumidores, agentes são responsáveis, tá? E nesse sentido, né, de tentar preencher essas lacunas que existem na literatura, alguns grupos, né, de pesquisa têm trabalhado com esse assunto, e a gente traz aqui um destaque também para o SIGRE e para a I3E, né, ambos têm grupos de trabalho, forças-tarefas, que estão engajados com essa temática. Falando um pouco, e até trabalham pelo que a gente vê nos artigos, nos trabalhos publicados, tem membros que estão nos dois grupos, né? Tem pessoas, pesquisadores, que estão nos dois grupos. Então, eles trabalham, de certa forma, também em conjunto. Falando primeiramente do grupo do SIGRE, né? Então, tem um grupo de trabalho, o C4 dos sistemas de desempenho, né? Que trata sobre essa temática, né? Então, eles estão preparando, né, uma brochura que vai falar sobre a medição, né, a determinação ali contínua das emissões harmônicas através dos consumidores, né, das instalações dos consumidores. E o I3E, através da Força-Tarefa de Modelagem Harmônica e Simulação, desenvolveu o I3E PES, né, então, a Sociedade de Potência e Energia, desenvolveu um sistema teste de referência para estudos sobre essa temática, que é o sistema que a gente vai apresentar hoje para vocês também. Aqui a gente criou uma sigla, né, para facilitar, então, I3E BTS, né, de Benchmark Test System, HCD, né, então, para determinação das contribuições harmônicas. O próprio grupo do SIGRE utiliza também esse sistema, né, e propôs também algumas alterações, sugestões, né, nesse sistema, tá, dos estudos que eles estão desenvolvendo. Então, até aqui, Matheus, se alguém tiver alguma pergunta, né? Ou tá tudo ok por aí? Por enquanto tá tudo ok, viu, Bárbara? Tá certo. Então, continuando, pessoal, esse sistema teste, né, ele foi criado, né, foi elaborado por essa força-tarefa que reuniu pesquisadores, né, de vários países, inclusive o professor Paulo Ribeiro, da Unifei, ele também fez parte dessa força-tarefa, né, e eles publicaram, né, o sistema através de um artigo, né, então esse artigo, intitulado A Benchmark Test System to Evaluate Methods of Harmonic Contribution Determination, na I3E Transactions on Power Delivery, né. O artigo foi publicado em 2018, depois foi inserido numa versão da revista, né, no ano de 2019, mas ele ficou disponível desde o início de 2018. E eles modelaram, então, nesse artigo, eles apresentam o sistema que a gente está vendo aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses elementos, né, mas eles apresentam o sistema e mostram também, né, alguns resultados de aplicação de métodos, né, para determinar o compartilhamento, usando, né, aplicando, então, esse sistema. A força-tarefa, né, do I3E, eles disponibilizaram esse sistema, né, modelado no software PSCAD.
Então, aqui tem o link, né? Tem um link também no artigo, mas eu acho que o link do artigo já está desatualizado, né? Aqui a gente tem o link da página da Força Tarefa, onde vocês podem fazer o download desse sistema no software PSCard, né? E como eu coloquei aqui embaixo, né, inclusive o grupo do Sigre também tem utilizado esse sistema nos seus estudos, né? Até porque tem membros em comum ali nos dois grupos. Bom, então, pessoal, o sistema, né, esse sistema, ele tem algumas características, né? Então, ele foi modelado no domínio do tempo, por exemplo, ele foi modelado aqui, incluindo as cargas, né, não lineares, de forma mais realística possível, para mostrar realmente o comportamento dessas cargas não lineares, porque muitas vezes, em alguns estudos, quando a gente quer estudar o compartilhamento harmônico, mas a gente usa um sistema, por exemplo, o 14 barras, né, o 13 barras do I3E, ou algum de mais barras, né, o 69, aqueles sistemas, eles não foram preparados para estudar ordens além da fundamental. Então, geralmente, o que os pesquisadores, o que as pessoas fazem é conectar fontes de corrente ideal. Então, uma fonte de corrente de terceira ordem, uma fonte de corrente de quinta ordem, por exemplo. Mas a gente sabe que os equipamentos não lineares, isso também é um assunto, né, para que a gente pode falar depois, mas a gente sabe que esses equipamentos não lineares, eles eles têm uma característica muito forte, às vezes, da fonte de corrente ou da fonte de tensão harmônica, mas eles não são modelados só dessa maneira. Eles têm também uma impedância paralela. Quando a gente modela como uma fonte de corrente ideal, a gente está dizendo que essa impedância ela é infinita. Mas, na verdade, dependendo da característica desse equipamento, ela pode ter um valor menor, né? Não ser infinita. Então, isso vai influenciar na propagação, realmente, da distorção harmônica ao longo do sistema e na interação com as outras impedâncias ali do sistema, tá? Então, esse sistema aqui da força-tarefa, ele foi voltado, né, para estudar o compartilhamento, então, por isso, as cargas, né, que a gente tem conectadas aqui vão ser cargas lineares, não lineares também. Bom, falando, então, de forma geral, né, o sistema, ele é representado por uma rede de alta tensão, aqui no nível de 110 kV, então, a gente tem uma fonte de tensão tudo trifásico, né, e equilibrado também, aqui a gente tem a representação só unifilar, e um nível, né, de curto-circuito, representado aqui por uma resistência e uma impedância. Depois, então, da nossa rede de alta tensão, a gente tem uma subestação abaixadora, né, com um transformador aqui, que vai, transformar essa tensão de 110 kV para o nível de 21 kV. Também são níveis diferentes do que a gente está acostumado, né, aqui no Brasil. Então, esse é um sistema que tem características muito fortes também dos sistemas europeus, né. Inclusive, a frequência é 50 Hz, né, não é 60 Hz. Então, ele é modelado em 50 Hz. E nessa subestação, tem, além do transformador, tem também um banco de capacitores, né? E também tem uma carga em média tensão, né? Uma carga linear aqui, consistida de uma resistência e uma indutância. Essa subestação, ela alimenta 3 consumidores, basicamente, né? Então, a gente tem o primeiro consumidor, o segundo consumidor aqui e o terceiro consumidor. Esses consumidores, eles estão conectados no nível aqui de média tensão, né? Então, o PAC, o ponto de acoplamento, é antes do transformador, né? Então, na média tensão. E também são representados os cabos de conexão, as linhas aqui de conexão dos agentes, dos consumidores. E aí, esses 3 consumidores têm características especiais, né? Diferentes entre si. Todos eles, então, têm os transformadores rebaixando, né, a tensão de média para baixa tensão aqui no nível também de 400 volts, 420 volts, tá? E aí a gente tem o primeiro consumidor, né, ele é caracterizado, então, por um banco de capacitores e também, né, a conexão através de cabos aqui de uma carga não linear, que é um retificador trifásico controlado a tiristor, né, de 6 pulsos. Então, esse retificador aqui está representando, né, ele está modelado, então, usando o bloco, né, a modelagem do retificador, no caso, né, no PSCard. O segundo consumidor, ele tem, além, né, ele tem, na verdade, aqui, vai ter também um retificador, também com as mesmas características do consumidor 1, né, um retificador
trifásico, controlado a tiristor de 6 pulsos, que eles alimentam, os 2 retificadores alimentam uma resistência. Tem também uma carga linear, né, uma resistência com indutância, e tem um filtro aqui, que é um filtro desintonizado, tá? Um filtro aqui que está entre a 5ª e a 7ª ordem harmônica. O último consumidor, ele é um consumidor somente com elementos lineares. Então, ele tem um motor de indução aqui, e tem também um banco de capacitores, tá? Então, essa é a composição desse sistema. Justamente, então, a gente vai ter aqui consumidores que vão contribuir de alguma maneira com a distorção, vão criar, né, vai propagar essa distorção harmônica aqui para o nosso sistema, para os PACs, e também aqui para o barramento de média tensão. E a gente tem um consumidor que não é poluidor, né, ele tem somente elementos lineares, então a gente consegue também estudar o que cada um desses métodos, né, qual que vai ser o resultado desses métodos para esses compartilhamentos. Então, esse sistema do I3E foi criado com esse intuito, o intuito de padronizar, de trazer uma referência, né, um benchmark mesmo, nos estudos das determinações das contribuições harmônicas, tá? Então, a ideia é realmente divulgar isso para mais pessoas, né? Bom, dos trabalhos, né, que eu desenvolvi, então, durante o mestrado e também aperfeiçoei um pouco no doutorado, foi modelar esse sistema que estava, né, já todo explicado e todo modelado no PSCAD em outro software. Então, a gente trouxe, né, lá no Laboratório de Qualidade de Energia, a gente trouxe esse sistema para o MATLAB Simulink. Porque, né, o MATLAB e o Simulink é um software que a gente usa bastante nos nossos estudos, no laboratório. Então, a gente achou que seria interessante modelar ele, né, também no MATLAB, e também compartilhar esse sistema, né, já modelado com outras pessoas. Então, depois eu falo um pouquinho mais sobre essa modelagem, né, mas a ideia a gente modelou o sistema no MATLAB, e também a gente aplicou alguns métodos, né, esses métodos para determinar o compartilhamento, a gente aplicou com esse sistema, e publicou um artigo também na Transactions on Power Delivery, mostrando a comparação desses métodos, né, usando o benchmark do I3E. Tá? Lá no artigo é disponibilizado um link para download do sistema, né, esse sistema modelado aqui no MATLAB. O link está até com um probleminha de acesso recente, hoje eu verifiquei, então eu trouxe aqui um outro link, né, caso alguém tenha interesse, a apresentação também vai ficar gravada, mas se alguém tiver interesse também pode me procurar por e-mail e eu compartilho, né, os arquivos. E lá no MATLAB, né, a gente modelou, então, o sistema, incluindo, né, eu não comentei anteriormente, mas voltando aqui nessa figura que está um pouco mais simplificada, né, o sistema, ele foi modelado com 3 consumidores, mas eles criaram 3 casos, 3 condições de operação, com algumas variações nos valores desses componentes, né? Então, por exemplo, a potência dos bancos de capacitores, a potência do motor, diferente de um caso para o outro. E a gente tem um caso, que é o caso C, que todos os consumidores estão conectados no sistema, então, o consumidor 1, 2 e 3 está conectado. E a gente tem outros 2 casos, que é o caso A e o caso B, onde o consumidor 2, ele está desligado. Então, a gente tem somente uma carga não linear aqui, né, representada pelo consumidor 1, e outra carga linear, que é o consumidor 3, né, nesses casos A e B, tá? Então, nessa modelagem que a gente fez no MATLAB, a gente procurou também, de certa forma, incluir, claro, todos esses 3 casos, essas 3 condições de operação, e também utilizamos da automatização, né, que a gente pode fazer ali nos scripts do MATLAB para poder simular esses casos de uma forma mais otimizada, né? E também usando, né, se for o recurso, se vocês tiverem o recurso de processamento paralelo, né, então utilizar o processamento paralelo, várias simulações acontecendo simultaneamente ali em núcleos diferentes do computador. E além dos casos base, né, que são esses 3 que eu comentei, a gente também incluiu casos com background distortion. O que é o background distortion? Então, seria um nível de distorção harmônica incluído no sistema supridor, né, vamos dizer assim. Então, aqui, a distorção harmônica, ela é gerada pelas cargas não lineares, mas a gente incluiu um caso aqui, ó,
onde a gente conecta, ao invés de a gente conectar a nossa rede, né, de alta tensão diretamente, só a fonte de tensão fundamental no sistema, a gente inclui também aqui fontes de tensão de outras ordens harmônicas, quinta, sétima, 11ª e 13ª, basicamente, tá? Os valores desses níveis de distorção foram também baseados em um outro artigo já do grupo do SIGRE. Eles fizeram uma modificação no sistema, incluindo esses mesmos níveis, né? Então, a gente utilizou o mesmo valor justamente para deixar mais padronizado possível. Tá? E, né, claro, aqui a gente vê alguns disjuntores, né? Então, a gente tem alguns disjuntores aqui no sistema que é justamente para isso, né? Ou a gente vai executar o sistema usando a fonte perfeitamente senoidal, ou a gente vai conectar aqui a fonte de alta tensão mais distorcida, né? E o sistema, ele tem, então, aqui, como a gente comentou, né, para modelar no MATLAB, a gente validou o sistema, né, comparou os resultados do PSCAD com o MATLAB também, né, então o sistema foi todo validado. E aqui mostrando, né, quando a gente tem o caso com os 3 consumidores conectados, né, ou a gente vai ter, então, o consumidor 2 desconectado, né, do sistema. E aí, pessoal, assim, a ideia principal era comentar com vocês sobre esse sistema, né? Eu trouxe aqui alguns resultados de métodos de compartilhamento, mas eu acho que o nosso tempo está um pouquinho mais, né? A gente já caminhou um pouquinho aí com a apresentação, né? Então, basicamente aqui, eu vou só comentar um pouquinho dos resultados para vocês verem como, né, o sistema foi utilizado, mas eu não vou entrar na explicação de cada um desses métodos, né? Mas a gente basicamente tem um método de referência para essa temática do compartilhamento, que é o método da superposição, que é um método, também é chamado método do vetor harmônico. Inclusive, no artigo do benchmark, né, do I3E, eles trazem o nome, usando, né, o método do vetor harmônico. Em inglês, é claro. Só que esse método, apesar dele ser um método muito consistente, porque ele é justamente embasado no princípio da superposição, então, justamente, vai dividir ali a contribuição do supridor e do consumidor para essa distorção aqui, através das fontes, né? Então, a gente vai ter uma superposição de fontes aqui, a fonte do supridor e do consumidor, que são ou representados pelo equivalente de Norton, né? Ou pode ser representado também pelo equivalente de Thevenin, né? Fonte de tensão e impedância em série. Mas esse método, né? Ele tem esses resultados, né, muito coerentes, consistentes, mas ele precisa, né, a gente precisa conhecer as impedâncias harmônicas do nosso sistema. Então, a gente modela as fontes como, os agentes como sendo uma fonte de corrente em paralelo como impedância, mas eu preciso conhecer essa impedância harmônica. E isso, muitas vezes, é uma dificuldade em termos práticos, tá? Tem uma outra área, uma outra linha de pesquisa que estuda só a determinação dessas impedâncias, né? Estuda métodos para determinar essas impedâncias harmônicas, né? Mas a gente percebe que isso é difícil. E também porque essas impedâncias podem ser variáveis, né, ao longo do tempo. Então, tem a dinâmica do sistema. Por isso que esse método ele é mais utilizado quando a gente tem estudos computacionais, estudos que a gente tem sistemas controlados, onde a gente consegue medir essas impedâncias com maior grau de precisão, tá? E aí, ao longo dos anos, né, eles foram buscando alternativas para esse método, métodos mais factíveis de serem aplicados em campo realmente, tá? Então, aqui a gente tem alguns métodos que foram estudados, né, inclusive foram discutidos nesse artigo de comparação. Então, esse artigo veio também no intuito de trazer ali uma comparação de vários métodos, né? Tem métodos propostos, tem um método proposto pelo CEPEL, que é o método do filtro ativo, tem alguns métodos propostos por outros pesquisadores da própria UFO, né, da Federal de Uberlândia, do grupo de qualidade, e também tem o método da I3E, que é um método da I3E 61036, que também é um método para determinar, geralmente é um método que eles falam para ser aplicado durante a fase de projetos, né? E depois, né, estudos posteriores, né, a gente aplicou também o método da análise de componentes independentes, o ICA, né? Para esse sistema, que já foi um resultado posterior, não está nesse artigo publicado. A gente não vou entrar nas características desses métodos, mas depois, quem tiver interesse também pode acessar o artigo. E o sistema que a gente fez, então, ali no MATLAB, pessoal, ele foi feito de uma forma para automatizar, para facilitar essa simulação. Então, além de ter
os consumidores aqui conectados, a gente conectou também no PAC, né? Então, aqui a gente tem os PACs, né? O PAC do consumidor 1, do consumidor 2 e do consumidor 3. Alguns elementos que são utilizados nesses métodos de compartilhamento, né? Então, por exemplo, o método do chaveamento de capacitor, ele vai chavear, conectar e desconectar um capacitor ali no barramento. Então, para isso, a gente precisa ter um capacitor aqui conectado nesse PAC. Então, aqui a gente tem um capacitor, né, conectado, e também um disjuntor, que vai fazer ele ser ligado e desligado. Outros métodos, né, como é o método da impedância dominante, precisa de um filtro harmônico conectado, e o método do CPEL, né, que é um método do filtro ativo. Então, ele conecta um filtro ativo no barramento. E precisa também ser modelado esse filtro ativo, né? Aqui ele está conectado, é um filtro shunt, né, um filtro paralelo, mas como ele tem medição de corrente, a gente conecta, né, a medição de corrente está em série, então ele fica um bloquinho aqui. Então, para a gente tirar ele do sistema, a gente tem um disjuntor aqui, vai passando, né, esse elemento, tá? Então, esses arquivos, né, com cada um dos elementos aqui conectados, estão disponíveis também para quem quiser aprimorar, para quem tiver sugestões também de melhorar a simulação, perceber se precisa alguma correção também, estão disponibilizados, né, naquele link que eu já comentei com vocês. E as ordens que a gente geralmente avalia, né, nesses métodos, aqui nesse caso do benchmark, é a 5ª, 7ª, 11ª e 13ª, porque são essas ordens, né, características dos retificadores de 6 pulsos, tá? E são as maiores distorções do sistema. Inclusive, né, os níveis de distorção aqui desse sistema, eles não são muito elevados, eles ficam abaixo de 1% no PAC, né, a distorção total, se eu não me engano. Então, tá bem até longe dos limites estabelecidos ali para esses níveis de tensão, tá? Então, aqui é mais uma apresentação, uma demonstração dos resultados desses métodos, né? Basicamente, eu vou apresentar aqui somente duas situações, duas condições, né? Que é a condição B, que é aqui um caso em que a gente tem só o consumidor 1, que é não linear, né? Então, aqui, ó, em resumo, né? Nessa condição B, a gente tem o consumidor não linear, que é o consumidor 1, e o restante do sistema é linear. Por quê? Quando a gente olha para o PAC 1, aqui, ó, quando a gente olha para esse PAC do consumidor 1, o consumidor 1 está do lado aqui, né, sendo não linear, e o restante do sistema, que vai ser o consumidor 3, e a rede aqui de alta tensão, né, e a subestação, porque o 2 está desconectado, esse restante é todo linear, porque o consumidor 3 só tem o motor e o banco de capacitor, então não tem nenhum outro elemento não linear. Ou seja, quando a gente olha para esse barramento, o que a gente deve esperar? Que toda a contribuição seja devido ao consumidor, né? No PAC 1. E quando a gente olha para o PAC 3, que é o PAC do consumidor 3, toda a distorção, ela seria devida ao restante do sistema, ao supridor, que nesse caso vai ser o consumidor 1 e o restante, né, da rede. Então, ó, realmente, quando a gente comparou alguns métodos, né, o método da superposição, que é a referência, e os demais métodos, né, chaveamento de capacitor, filtro ativo, impedância dominante, injeção de correntes, e aqui, agora, o do CPEL, né, o do filtro ativo, se eu não me engano, todos eles levaram a resultados coerentes, né, aqui, tanto para o PAC 1 quanto para o PAC 3. Então, no PAC 1, ó, a gente percebe que a contribuição está em vermelho, que é do lado do consumidor. A não ser, né, o método aqui do ICA, que levou a um resultado contrário. Ele atribuiu responsabilidade ao supridor. E no PAC 3, que a responsabilidade seria toda do supridor, o método do ICA e também o método da IEC levaram a resultados inconsistentes dentre os métodos avaliados, tá? O método do ICA, nos dois casos, ele inverteu completamente, né, o resultado da contribuição, e o método do IEC, a gente também, ele se explica, né, porque o equacionamento do método da IEC, ele é uma simplificação do método da superposição, uma simplificação que não é atendida nesse caso aqui, tá? Então, por isso que ele não levou a resultados coerentes, tá? Apesar do consumidor ser totalmente linear, foi atribuída, né, uma responsabilidade aqui para ele, quase perto aqui dos 20%. E na última condição, né, que é a condição C, aqui a gente já vai ter, né, um compartilhamento que a gente pode dizer, né, tanto no PAC 1
Quanto no PAC 2, a gente vai ter uma condição que tanto o lado do supridor quanto do consumidor tem equipamentos não lineares, então vai existir esse compartilhamento, tá? E nesse caso, os métodos levaram a esses resultados também coerentes. No PAC 3, mais uma vez, né, o consumidor 3 continua sendo linear, então toda a responsabilidade seria do supridor, tá? E aqui, nesse caso, o método do ICA, mais uma vez, em uma das ordens harmônicas, atribuiu a responsabilidade completamente invertida, né? Então, de forma geral, para esses métodos que a gente avaliou, né, a maioria dos métodos levaram a valores de contribuição coerentes, convergentes, né? Então, o método da superposição, impedância dominante, chaveamento de capacitor, injeção de corrente harmônica e filtro ativo, né, levaram a resultados coerentes, convergentes, e a gente tem as vantagens, né, que esses métodos aqui, além da superposição, eles são mais factíveis de serem aplicados em campo. Né? No entanto, o método da IEC levou a erros significativos devido a essa simplificação do equacionamento, né, então, quando a impedância do consumidor ela é menor, a relação da impedância do consumidor com a do supridor, ela é menor do que 10, então, quando a impedância do consumidor começa a ter um valor de ordem de grandeza parecido com a impedância do supridor, o método já deixa de atender um requisito e leva a resultados inconsistentes. É um caso particular aqui. E o MCICA, né, que é o método das componentes independentes, ele também levou a inversões na atribuição da responsabilidade, um pouco também devido a um não atendimento de um requisito ali daquele método, tá? E um requisito que são as fontes, né, serem estatisticamente independentes, mas nesses casos, né, a gente percebe que tem algumas coisas que dificultam isso, tá? Esses detalhes maiores da aplicação desses métodos também estão disponíveis, né, no trabalho, então, se alguém tiver interesse, a gente pode falar um pouquinho mais em outras situações. Mas, pessoal, o intuito, então, era isso, apresentar para vocês esse sistema, né, do I3E, mostrar e dizer que é um sistema muito útil para quem está estudando. Também, se alguém não está estudando compartilhamento de responsabilidades em si, mas está estudando algum outro fenômeno que tem a relação com distorções harmônicas, é um sistema muito interessante de ser utilizado, né? Ao invés de utilizar, por exemplo, 13 barras, 14 barras do I3E, tá? Então, avisar e comunicar também que ele está disponível no PSCAD e aqui também pelo laboratório no MATLAB. E também convido, né, a quem está aqui assistindo essa apresentação, de sentir a vontade de curtir e seguir também as redes sociais do Laboratório de Qualidade. A gente divulga também conteúdos ali sobre a temática da engenharia elétrica, da qualidade da energia, né? Então, deixo aqui também as nossas redes sociais, para quem tiver interesse nesses assuntos. Então, era isso, agradeço a todos, né, e estou aberta para as perguntas, para as dúvidas de vocês. Opa, muito obrigado, Bárbara. Essa apresentação tão enriquecedora, né? É um assunto que eu não conhecia, assim, desse tipo de discussão, muito interessante. Principalmente nesse tema de qualidade da energia, né, que está em foco, total foco. Eu queria pegar vocês de surpresa aqui agora, para tirar a foto oficial do evento antes de a gente começar a, a rodada de perguntas. Então, quem sentir a vontade de abrir a câmera, a gente vai tirar um print oficial aqui, já começa as perguntas. Já tem o pessoal colocando pergunta no chat aqui. Uhum. Então, quem se sentir à vontade aí, para abrir a câmera, para a gente tirar uma foto. Deixa eu ver quem está aqui também, que eu não vi quem está presente, se eu conheço alguém. Estou abrindo a câmera aí. A Fernanda, Omar, a Tomás fazendo a propaganda da Education Week, que está rolando também. Um tempinho aqui para poder abrir a câmera e a gente já começa a fazer as perguntas. Uhum. Vinícius, Francisco, Matheus.
Carregando. Vou, é, tirar o print aqui, se vocês puderem me ajudar a tirar print daí também, talvez. Então, postar lá nas redes. Uhum. E vou aproveitar para divulgar as redes do ABQE também. Né? Ah, obrigada. Pronto, gente. Tiramos os. Eita, a Alisson abriu aqui também. Eu peraí que a gente vai tirar outro aqui para pegar a Alisson também. Uhum. Tá? Beleza, gente. Novamente, Bárbara, agradeço muito pela apresentação. A gente já tem algumas perguntas aqui uma pergunta aqui no chat, que fique à vontade também para abrir o microfone, levantar a mão aí e fazer a sua pergunta, Uhum. certo? Então, a primeira pergunta aqui de Hugo Della Sela, ele perguntou se é possível determinar a contribuição de cada carga percentualmente sobre a distorção total, né? Sim. Obrigada pela pergunta, Hugo. Quando a gente fala em cada carga, depende, na verdade, de onde a gente está fazendo medições. Então, se você tiver uma medição, por exemplo, se a gente falar de carga, vamos pensar que é uma indústria, né, que tem várias cargas conectadas, né? Geralmente é um pouco mais difícil a gente ter uma medição individualizada ali daquelas cargas. E nesses métodos do compartilhamento, a gente precisa, pelo menos, né, da medição de tensão e corrente harmônica ali, e em alguns casos conectar alguns equipamentos no ponto de acoplamento, no barramento. Então, se for, por exemplo, se a gente estiver falando de pensando numa indústria, né, uma subestação que tem dentro ali uma subestação, tem um painel, por exemplo, e no painel a gente tem a medição de cada uma dos blocos, por exemplo, dessa indústria, que seriam as cargas diferentes, seria possível aplicar, sim, os métodos ali, né? Agora, e conectar também, por exemplo, se precisar conectar um capacitor, às vezes já até tem capacitores, né, nesses locais, na indústria, dando exemplo de indústria, mas se fosse uma subestação também uma subestação de transmissão, a gente precisaria pelo menos medir as correntes de cada um dos agentes que a gente quer determinar. Por isso que quando a gente mede no ponto de acoplamento, eu estou medindo só uma corrente ali, né, e estou medindo a contribuição de um lado com o outro. Se eu tiver mais de um consumidor ali conectado, eu preciso de medições individualizadas, né, também, que é o que a gente faz nesse caso do benchmark, a gente tem 3 consumidores, então a gente mede para cada um deles e aplica, certo? Ah, ele olha. Ele deu legalzinho aí, que Legal. passasse seu. A Moira já está com a mãozinha levantada aqui, pode perguntar. Beleza. Primeiro vou agradecer a Bárbara, né, por ter aceitado o convite aí. A gente conversou bastante antes desse webinar. E, enfim, em nome de toda a PES aí, da SYP, da PES UFBA também, que está em parceria, e do Women Power, a gente agradeço. E aí eu tenho uma pergunta, né, mais uma curiosidade, assim, porque eu vi que vocês pegaram o sistema do PSCAD e passaram para o MATLAB. E aí eu queria saber quais são as vantagens, né, nesse caso aí, para os harmônicos de trabalhar com o MATLAB, e se não seria possível, ou se seria pior ou melhor, trabalhar com um ATP, por exemplo, para esse tipo de estudo também. Não, inclusive, poderia ser modelado em qualquer outro software, né, desde que seja, nesse caso, uma modelagem no domínio do tempo, né, que a gente tem ali, então o ATP, ele também atende. Inclusive, já foram alguns alunos, né, do laboratório transportaram, né, esse sistema também para o ATP, em algumas disciplinas, né, mas ele não foi muito explorado, tá? Mas, realmente, no caso, né, da gente ter o PSCAD é um software pago, tem uma versão limitada, gratuita, o MATLAB também, né, tem uma versão, mas no nosso caso foi mais por ser o software que a gente estava utilizando no momento, né?
e mais claro, né, fazendo no ATP a gente tem a vantagem da gratuidade também, né, e todos os elementos a gente consegue modelar de forma também satisfatória lá, para fazer esses estudos. E a gente também sabe que, no caso nesse caso do MATLAB, a gente utilizou o recurso dos scripts para fazer algumas automações, porque, por exemplo, eu vou aplicar o compartilhamento, se eu quiser aplicar na quinta ordem, eu tenho que fazer simulações diferentes, às vezes, né? Então, eu vou aplicar na quinta ordem, depois na sétima, na 11ª e na 13ª. Para fazer cada simulação, eu preciso ter um filtro sintonizado naquela ordem. Então, eu vou ter que mudar o capacitor, o indutor. Para a gente fazer isso manualmente, né, eu teria que fazer uma simulação, mudar um parâmetro e fazer outra simulação. Então, com esse recurso de automação, a gente já parametriza, né, esses valores antes e deixa a simulação rodando, que leva algum tempo também, né? Por isso, a vantagem do processamento paralelo também, né? Se tiver várias simulações. E, além disso, a gente tem mais de um ponto de acoplamento. Então, eu quero executar para o PAC 1, depois o 2, depois o 3. Mas no ATP, a gente sabe que isso também é possível. A gente consegue executar o software de forma automatizada, né? Usando Python, usando outras linguagens também. Então, seria legal também. O PSCAD eu já não tenho conhecimento nesse sentido, né? É um software que eu não conheço tanto, né? Talvez alguém possa dizer se é possível fazer essas automações também nele, né? Pronto, aí, só para finalizar, né, não é mais uma outra pergunta, mas parabenizar também vocês por disponibilizarem, né, o sistema já modelado, porque às vezes os grupos de pesquisa vão lá, fazem as coisas e deixam guardadinho ali na caixa, não passa nada para ninguém, e é legal ver que vocês estão fazendo estão compartilhando, né, essa documentação. Obrigada. É um pouco assim, é desafiador, porque a gente coloca ali, né, às vezes pode ter algum detalhe, mas é sempre procurando melhorar, né, então uma atualização, né? A gente já fez algumas modificações para deixar o sistema um pouquinho melhor, e, inclusive, eu percebi um pouco, né, realmente algumas pessoas utilizando, né? Teve um outro artigo que aplicou o método da teoria da potência conservativa, que também são pesquisadores também aqui do Brasil, e eles usaram, né, esse sistema que a gente fez no MATLAB também como base. Já recebi e-mail de pessoas da China que não conseguiram baixar e queriam baixar o arquivo, né? Também. Então, é legal isso, realmente, para compartilhar, porque acaba que cada um está pesquisando alguma coisa, né, ali naquilo, e se a gente juntar forças, né? Por isso que essas forças-tarefas são importantes também, né? Isso aí, obrigada. Nada. Obrigado, Moira, pela pergunta. Agora vem o Camilo, está com a mão levantada também. Camilo, fica à vontade. Uhum. Boa noite a todos. Vocês ouvem bem? Sim. Primeiramente, eu queria parabenizar o pessoal aí do PES da Seção Nordeste por essas palestras tão interessantes e importantes. Acho que é a segunda que eu participo. E parabenizar também a Bárbara pela apresentação, foi excelente. Só para responder a questão do PSCAD, ele permite sim a utilização de Python. Tem um chama de Automation Library, e aí ele permite que você faça, você use script lá dentro. Então, bom saber, legal mesmo. Você conhece o Varric, do CEPEL? Trabalha com... Ele é o desenvolvedor do ARMZJS. Pelo sobrenome, eu conheço o Franklin. O Franklin, sim, trabalha com ele, conhece. Franklin, isso, mas pelo sobrenome eu lembro, mas pessoalmente, assim, de conversar, mais o Franklin. Legal. Eu trabalhei com eles lá no CEPEL. E sim, a gente vai te convidar aí para ser os nossos colaboradores aqui do nosso webinar. Vai ser um prazer. Eu lembro de você participando no webinar de professor Éder, de estabilidade. Isso. Eu fui do CEPEL, aí eu passei para o NPI, e aí sou professor universitário também de uma universidade particular. Já fui professor de 2 universidades, estou em uma agora e no NPI também, na área de eletricidade. Que legal, viu? Vou entrar em contato com você. Pode entrar sim. A gente tem uma pergunta aqui, o Juan levantou a mão, mas a gente tem uma pergunta aqui do José Luiz Raposo. Ele perguntou se o sistema do I3E e os métodos apresentados permitem avaliar a influência dos níveis de curto-circuito nos barramentos nos valores de harmônica.
Aí pediu para você comentar um pouquinho sobre essa turma. Claro, obrigada, José Luiz. Então, nesse sistema, da forma como ele está modelado, a gente só tem um nível de curto-circuito mesmo, ele não apresenta ali possibilidades, né? Ou a não ser que a gente realmente modifique, aumente ou diminua a impedância ali da rede de alta tensão para fazer essa variação. Mas, com certeza, isso é um fator que pode influenciar, sim, tá? Porque, quando a gente fala, né, da distorção harmônica, ela é o resultado da interação, né, da propagação ao longo do sistema. Então, a gente geralmente pensa, assim, que uma rede mais forte, né, com um nível de curto-circuito maior, ela seria um pouco mais imune a essa propagação. Só que a gente também, às vezes, esquece, né, que níveis de curto-circuito é na fundamental, né, frequência fundamental. E quando a gente fala de ordens harmônicas, as coisas ficam um pouco diferentes. Mas, claro, um sistema mais forte ali, se a impedância dele na fundamental é menor, consequentemente vai ser diferente para as ordens harmônicas, né, que a gente tem a multiplicação ali pelas frequências, né, das impedâncias, mas é mais em relação ao valor, né, do sistema com os consumidores que estão conectados. Pode acontecer alguma ressonância, né, em algum ponto, dependendo da ressonância, que é o que acontece com esse método da IEC. Quando tem alguma ressonância, ele já leva para resultados inconsistentes, mas o nível de curto-circuito pode influenciar realmente no valor dos harmônicos ali. Muito legal. Espero que tenha... A Ari já marcou aí que entendeu. E agora temos o Juan Carlos. Fica à vontade, Juan. Opa, boa noite, estão me ouvindo aí? Boa noite, tudo. Bom, primeiramente, né, agradecer aí a apresentação da Bárbara. Bárbara que foi aqui companheira nossa aqui na UFMT, né, estudei junto com ela, né, então é um prazer, né, é um tema muito importante aqui para a gente, né, principalmente lá o professor Arnulfo, né, o laboratório dele, então foi legal ter ouvido. Eu também já me aventurei um pouco em tentar entender isso, e eu queria saber, na verdade, duas perguntas, né? Eu vi que vocês avaliaram os métodos, né? E assim, em cima dos métodos, eu vi que nem a maioria dos métodos, eles utilizam uma fonte de corrente como representação, né? E eu acho que é um método que não é tão interessante, né? Porque você tem, por exemplo, você tem um retificador, a tensão, ela vai distorcer o conteúdo, por exemplo, se for um retificador com filtro capacitivo, né? Então vai distorcer a tensão, e aí a própria tensão vai distorcer a tensão, que daí vai ter uma corrente mais distorcida diferente, né? Então tem essa questão. Então eu queria saber se dentro disso, se você vê que algum desses métodos eles vão realmente trazer essa distribuição das correntes, das contribuições, né, como pesquisadora, e se, olhando para os dois modelos tanto europeu, parece que eles olham para que o equipamento seja melhor construído, no sentido de não ter harmônica, né, então eles estabelecem harmônicas de corrente. Agora, olhando para o lado americano, eles não estão nem aí para a corrente, né, então, assim, fica, acho que é mais a cabo da distribuição. Como que você acha que seria algo que fosse penalizar aqui no Brasil, né? Porque a gente só tem a questão da tensão, né? Se a gente vai no sentido de penalizar o equipamento, né? Que tem que ter eletrônico de potência lá que filtre isso, ou olhando para a concessionária, distribuidora, no caso, que vai ter que tomar conta disso, tá? Tá, obrigado. certo. Obrigada, Juan. Prazer ver você aqui de novo. Quanto tempo, né? Muito. O mundo é pequeno, né, que a gente fala. Que bom. E sobre a pergunta, né, pois realmente, a gente quando a gente aplicou, né, o método aqui no sistema, a gente utilizou a representação da fonte de corrente ali para aplicar o método, né, da injeção de corrente. Usou alguns outros, né, que é o filtro passivo, é a representação do filtro, que é realmente a resistência, a indutância e a capacitância. E o chaveamento de capacitor, que vai ser o capacitor mesmo, no máximo vai ter ali talvez uma resistênciazinha, né? Mas esse método da injeção de corrente, ele foi modelado dessa forma simplificada, né? Porque foi um estudo um pouco mais inicial, mas a ideia é que também utilizasse um equipamento real. No caso do próprio método do CEPEL, né? Que eles usam um filtro ativo. Então, eles fizeram, eu acho que eles publicaram também um artigo usando o benchmark, mas usando a simulação do PSCAD.
eu acredito que lá eles colocaram também o modelo do filtro ativo mais real do que a sua representação pela fonte de corrente. No caso do filtro ativo, sim, a gente também fez pela fonte de corrente. E eles também obtiveram resultados bem satisfatórios para esse método, né? Para o trabalho deles. E em termos de penalização, é um assunto um pouco complexo, assim, porque envolve financeiro, né? Envolve, quando a gente trata, são agentes ali que são parques eólicos, fazendas, né, fotovoltaicas, os custos com os filtros são elevados também, né? Milhões de reais ali cada filtro. E, então, assim, hoje, né, a responsabilidade falando de rede básica, né, então, o ONS, ele tem os estudos, né, o agente, quando ele vai se conectar, como eu comentei, ele tem que ter, então, se ele tem se ele pode violar o limite, ele já precisa colocar o filtro, né, e ele tem um período ali, acho que 1 ano até, para instalar o filtro, mas nessa forma, a responsabilidade, ela fica a cargo dos consumidores, dos agentes, né, dos geradores, não é uma responsabilidade da rede básica, né, da operação ali, né, de colocar a solução. Seria aquele agente que está realmente poluindo a rede. Mas, se a gente for pensar, assim, ideias, né, pensar em ideias, quando a gente faz esse monitoramento ao longo do tempo, tá, uma das formas também de pensar, talvez, seria algo parecido com a compensação de reativos que a gente tem para banco de capacitor. Então, só que aí entra, né, porque quando o banco de capacitor, né, se está violando ali, se está abaixo do limite, do fator de potência, sabe que é devido à corrente daquele consumidor. E daí, no compartilhamento, entra a dificuldade maior, né, mas é quanto que eu estou poluindo? E aquele outro que está ali? Por quê, né, que os dois estão conectados? Às vezes acontece, né, de ter, talvez, não sei os detalhes, né, dessa parte no ONS, mas pode ter mais de um agente na mesma subestação que precisa colocar filtro também. Então, como que fica isso, né? Um modelo de pensar talvez seria, vamos colocar um filtro, vamos construir um filtro, o ONS, vamos supor. Vamos colocar o filtro, vamos fabricar e vamos cobrar de cada um desses agentes um valor mensal, ou um valor ali para contribuir com o custo desse filtro, é uma forma de pensar. Mas em termos, assim, ainda tem muito a se discutir sobre isso, né, para que realmente seja aplicado, né, de forma real. Até em outros lugares não tem ainda. Inclusive, esse grupo do Sigre, eles estão preparando uma brochura que ainda não saiu e a gente está na expectativa do que eles vão colocar, porque seria esse monitoramento contínuo, né? Então, se eu faço um monitoramento contínuo, eu conseguiria, dentro do mês, falar quanto que aquele consumidor, que aquele agente usou o filtro. Então, se ele usou 10%, 20% da capacidade do filtro, ele pagaria um valor daquele percentual. Então, isso é uma forma. Ou, realmente, por quê? Porque eu falo assim que é complicado? Porque hoje vamos supor que tenha 10 fazendas, 10 parques eólicos conectados, aí a gente divide o custo do filtro entre os 10. E se amanhã conectar mais 5? Como que fica isso, né? Então, como é dinâmico, né, pensar um modelo vai exigir ainda mais desenvolvimentos, né? Mas, assim, os problemas estão aí, porque já foi relatado que na rede básica a gente tem barramentos extrapolando limites. Então, nas próprias palestras do pessoal da qualidade do ONS, eles comentam isso. E, claro, eles batem forte nos agentes para conectar os filtros, né? Porque o intuito é que mantenha tudo dentro do limite. E, assim, o ONS até defender também ele, porque eles, assim, imagina que cada agente ali envolve muita questão financeira, então eles têm que ter um pulso firme também para manter o sistema funcionando adequadamente, né? Para a gente não ter esses problemas. Então, da forma como está hoje, é um pouco mais conservador os estudos que são feitos, mas para a gente ter qualidade aí no nosso sistema. Professor, muito bom. Obrigado, Juan, pela pergunta. Aí tem até uma, uma pergunta aqui de Ivana, aqui no chat, Bárbara. Ela está perguntando sobre a disponibilização do sistema, né? Acho que a gente pode mandar o link, eu posso mandar por e-mail para o pessoal, os materiais aqui. Pode.
Já está disponível. Sim, esse link que eu coloquei aqui, né? Mas depois deixa eu copiar ele aqui, eu coloco no chat de novo. E está disponível sim. É a versão que a gente publicou no artigo, então tem algum tempinho já, mas pode ficar à vontade para utilizar também. E tem esse do MATLAB, o do PSCAD está no site da Força Tarefa. Ela falou aqui que tem interesse em desenvolver a dissertação dela nessa linha de pesquisa, né? Legal, que bom. Conta com a gente, se precisar de algum auxílio, alguma coisa, a gente está à disposição. Vi aqui a pergunta agora, vou colocar o link. Aí alguém tem mais alguma pergunta? Se não, eu vou fazer uma pergunta aqui, que tem dúvida também. E não. Bárbara, então, duas perguntas aqui, né? Claro. Mas relacionada aos equipamentos de medição que vocês utilizam, assim, quais são os requisitos básicos, assim, dependente de ser na distribuição, na rede básica, o que o equipamento tem que ter para registrar alguns dados, assim, para fazer um estudo? A gente vai trabalhar com os analisadores de qualidade de energia, né, que já são, então, medidores que vão medir além da frequência fundamental, né, vão medir, eles atendem a norma da IEC, né, a 61.407 a 61.430, que é para medição de distorção harmônica, né. Quais são os requisitos, então, desses equipamentos? Eles medem as ordens harmônicas ou até a 40ª, se for o classe S, ou até a 50ª ordem, que é o classe A. Então, geralmente, o classe S, ele é usado a distribuição PRODIST permite ele, mas para disputas mais, porque o classe S para o classe A tem uma precisão maior também, além de medir harmônicas, né, 10 ordens a mais, ele também tem precisão um pouco maior. E, então, basicamente, atendendo os requisitos dessas IECs para medição de harmônico, nos atende para os métodos de compartilhamento. Um detalhe que é importante também, né, porque quando a gente mede, né, com os analisadores, a gente tem ali uma integralização da medição, que, por exemplo, no procedimento de rede ou no PRODIST, eles pedem a integralização de 10 minutos. Então, vai ter um indicador, então, esses qualímetros, né, vão medir... tem mais coisa também, né? Esses qualímetros vão medir a distorção de tensão e corrente a cada 10 minutos, e tem todo um cálculo para fazer uma agregação ali disso ao longo desse período, porque não é constante, varia, né? Então, tem que a própria IEC traz. Mas, para o compartilhamento, 10 minutos, às vezes, é um tempo muito grande, porque a gente está trabalhando ali com o chaveamento de um capacitor, então eu preciso estar ali, eu preciso medir um momento antes do capacitor entrar e depois que o capacitor entrou, essa variação que vai causar meios de medir esse compartilhamento. Então, a gente já percebe também que é um resultado que vai ser ali pontual para aquele momento. Por isso que ele precisa ser repetido ao longo do tempo. Vou fazer isso a cada 10 minutos, vou ter um resultado de compartilhamento a cada 5 minutos. Então, os medidores, na verdade, os qualímetros, né, isso é um outro detalhe, que a maioria, geralmente, eles entregam os resultados somente dos módulos. As amplitudes das distorções de tensão e corrente. Muitas vezes os ângulos são deixados de lado, porque a norma, ela não traz uma clareza ali na agregação desses ângulos ao longo do tempo. Então, o ângulo harmônico, por exemplo, ele vai variar nesses 10 minutos, né? Então, alguns qualímetros trazem esse resultado dos ângulos, só que muitas vezes não falam nem como eles foram calculados. Alguns fabricantes a gente teve que outras pessoas tiveram contato, né, nessa janela, por exemplo, de 10 minutos, eles ficam medindo, tem a agregação da medição do módulo, que é feito um cálculo, e do ângulo, na verdade, eles pegam o último ângulo, do último sinal desses 10 minutos. Então, ele não é um ângulo representativo de todo esse intervalo, né, mas tem trabalhos também, acho que a própria IEC está sendo revisada, né, para incluir também essa parte de agregação de ângulos, porque a gente precisa do ângulo na hora de fazer o compartilhamento, a gente precisa de módulo e ângulo, né? Então, isso é uma dificuldade, realmente, na questão da medição.
Não são todos os equipamentos que entregam esse ângulo, e se entregam, né, qual que é ali a metodologia usada para calcular. Por isso que a gente prefere trabalhar com as medições mais rápidas, né? Então, a cada 1 segundo, porque dentro desse período, a cada 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto, dentro desse período, a chance desse ângulo variar é menor, né, do que num período de 10 minutos, vamos falar assim. Então, basicamente, isso que a gente precisa, um tempo de agregação, porque alguns qualímetros também, eles disponibilizam só a cada 10 minutos, você não tem a opção de mudar. Aqui, no laboratório, a gente já usou os da Fluke, né, então, um qualímetro, o 4335 da Fluke, que tem entrega essas características, né, e a gente já usou também o Nexus 1500, se eu não me engano. Ele também entrega o módulo e o ângulo, inclusive até agora tem uma versão dele PMU, né, que é o sincronofasor. Então, isso também é uma outra questão, porque quando a gente mede ali, se eu estiver medindo, eu meço num PAC, medindo tensão e corrente ali. Mas os qualímetros, eles usam a referência do ângulo da tensão. Então, eu não consigo medir corrente de outros barramentos, né? Na verdade, eu consigo, mas eu não vou ter essa relação do ângulo entre uma barra e outra, por exemplo, porque eu já conseguiria ter um medidor sincrofasorial, né? Que tem a Fluke, eu não sei dizer se tem algum, da Nexus eu sei que tem, e o ONS também está começando a exigir isso no sistema, né, essa medição sincrofasorial. E, então, acho que é isso, Matheus, respondeu? Respondeu sim. Bacana. Aí, outra pergunta que eu tive aqui você mostrou lá que a maioria dos métodos lá de análise convergem, né, diz respeito à atribuição da responsabilidade, mas teve um ou outro ali que não apresentou uma divergência. Quando, eu não sei quem é que faz essa análise, mas quando essa análise está sendo feita, quem é que escolhe o método? Como é que é definido o método para não ter esse conflito de interesse? Ah, no meu método eu estou bem, mas no seu eu estou errado. Hein? Como é que funciona isso? Pois é, essa é a questão, na verdade. E aí, o método, ele vai me dar um resultado, né? Mas, assim, quando são feitas as proposições dos métodos, eles fazem os estudos de caso, tentando, por exemplo, igual no benchmark, tem casos que só tem distorção, né? Como a gente vê o sistema, porque qual que é a questão do compartilhamento quando a gente tem um sistema real? Eu não estou vendo ali todas as cargas, eu não sei quais são as cargas dos consumidores, dos agentes. Mas a gente espera, né, por exemplo, se eu sei que tem um painel fotovoltaico, então existe a possibilidade, existe a probabilidade de que ele seja poluidor. Mas não necessariamente, ele pode ter um filtro interno, né? Ou então, se for um consumidor que tem só motor trifásico acionado partida direta. Não tem nada ali, não tem nenhum elemento não linear que poderia, mas a gente não... Primeiro que é difícil saber, né, olhando ali o sistema, e também, segundo, que é muito raro um caso que não tenha nada ali que possa causar uma distorção. Então, os estudos, quando os métodos são propostos, eles fazem estudos computacionais, também fazem em laboratório, né, ambientes controlados ali, para poder testar essas condições, né, diferentes condições que vão, então, para entender se o método está levando a resultados coerentes ou não, tá? Nesse caso, por exemplo, da IEC, né, a gente percebeu que quando tinha uma situação de ressonância, quando na ordem harmônica, na 11ª, tinha uma ressonância no sistema, então a ressonância, ela causava a impedância do consumidor a ser menor, e aí o método já não atendia um requisito. Mas na hora do real, quando a gente está só medindo a tensão à corrente, aplicando o método, às vezes a gente nem sabe se está tendo ressonância naquela ordem ou não, né? Então, essa realmente é a dificuldade, escolher qual método, né, que está ali levando a esses resultados. Claro que tem algumas condições, né? O método da superposição, muitos métodos, eles usam o princípio da superposição. Então, esses que eu comento, todos que a gente simulou, na verdade, né, usam o princípio da superposição, mas com algum elemento que vai possibilitar o equacionamento, né, a gente conseguir encontrar aquelas impedâncias, que só pela superposição eu tenho que já ter elas, né? Então, na verdade, os métodos, eles basicamente aplicam a gente tem ali um chaveamento, alguma alteração na rede, os invasivos, e eu tenho 2 estados, né?
E com esses dois estados, com essas duas medições, eu consigo achar essas impedâncias e calcular pela superposição, né, de forma direta. Mas, assim, realmente, nesse caso, for um resultado convergente no computacional. A gente quer levar isso também para o experimental, né? Levar para um ambiente controlado, testar condições. E se o meu consumidor... Características diferentes também. E se eu tiver um barramento que tem nível de curto menor, nível de curto maior, quais são as influências dos métodos? Mas realmente ainda está muito em aberto, né? E aí cada um defende, né, mais pode defender, né, o método que conhece mais, tem mais aprofundamento. Esse método do ICA, ele é muito explorado também, mas a gente percebeu que para essa parte, pelo menos comparando com a superposição, né, ainda não, alguns casos ele divergiu, mas tem outros artigos que aplicaram em outras situações que já recomendam ele, por exemplo. Porque ele não precisa conectar nada, né, ele é não invasivo. Se ele fosse, né, não tivesse nenhum... Mas, assim, é muito difícil a gente, hoje, né, pensando em termos de equação, como a gente olha ali o circuito, sem conectar nada, né, conseguir encontrar o compartilhamento. Mas tem muitos trabalhos nessa área para poder realmente estabelecer qual seria um método ali de referência, qual é o mais adequado. Pode ser que eu já tenha um filtro conectado ali na minha rede, então vai ser mais fácil aplicar um método que usa esse filtro do que um que só usa o banco de capacitor, por exemplo. Que bacana, obrigado Nada. pela resposta. Será que a gente tem mais alguma pergunta aqui? Se alguém quiser perguntar, a gente pode... Se não, a gente já pode caminhar para a finalização. Aí, novamente, Bárbara, agradecer pela sua colaboração. Isso aí, quase 2 horas, aí, 1h30, conversando sobre um assunto tão legal, e por isso que a gente não vê o tempo passar, né? Uhum. Suspeito para Aí, falar, né? Mas... Pois é, exato. E só queria agradecer novamente pela participação, pela colaboração com a PES Nordeste, com a PES Última nessa atividade. Ratificar um comentário de Boira, né? A gente que é estudante, a gente tem, às vezes, dificuldade de achar materiais, sistemas, testes para fazer o estudo. Então, ó, essa iniciativa de vocês, né, de ter disponibilizado o sistema lá, até colocar ele à prova, né, para os estudantes encontrar um errinho ou outro e compartilhar com vocês. A gente conhece, né, os sistemas testes, né, 3E, 3, 4 só que, como você bem falou, eles não são adequados para todos os sistemas. A gente fica feliz, né? A PES tem tem um comitê de atividades técnicas, né? Tem diversos grupos de estudo. Um que eu me recordo agora é o estudo de dinâmica, a estabilidade do sistema. Eles também divulgam materiais de sistemas testes, né? Até modelados nas ferramentas lá do CEPEL. Então, quem tiver interesse fazer estudo de estabilidade, eles também disponibilizam essas ferramentas. Até o Camilo divulgou aqui o site do PSK, eu acho que tem versão para estudante, ferramentas do CEPEL também, a universidade fez a solicitação ao CEPEL, eles liberam os instaladores, né, lá. Então, eu até coloquei também, Matheus, aqui no chat, o meu e-mail, né? Se alguém tiver alguma dificuldade em baixar os arquivos, né, pode entrar em contato comigo também, que eu disponibilizo. E coloquei aqui também para não esquecer, né, esse e-mail. Muito bom, eu fico muito feliz, sinceramente, quando eu vejo pessoas divulgando ferramentas assim, para que as outras pessoas possam estudar, né? Então, estimular vocês aí, ainda está aqui na região, ser estudante, a utilizar essa ferramenta e explorar. Então, é isso, Bárbara. Quer fazer alguma consideração final? Novamente agradecer pela sua colaboração, tá? Provavelmente a gente está com as ideias aí de fazer uma semana Semana da Qualidade da Energia, então provavelmente a gente vai
convidar você aí para dar uma Legal, nova palestra sobre algum outro tema, ou certo. algum desenrolar desse tema aí. Uhum. Não, podem contar comigo aí. Não, mas só para fechar mesmo, até também aproveitando para divulgar, né, já que a gente está divulgando, tem um congresso, né, a gente vai ter o Congresso de Qualidade de Energia, a Conferência Brasileira sobre Qualidade de Energia, que vai acontecer esse ano, em Uberlândia, inclusive, né, e vai ser em junho, então convido também a todos para participarem, o período de envio dos trabalhos já aconteceu, mas as inscrições abriram essa semana, né, então tem descontos também para estudantes, uma sociedade, a Sociedade de Qualidade de Energia, né? Obrigada, amor, isso mesmo, o site. E então convidar todos também, quem puder participar, que estiver em Uberlândia, né? Converse, né? Nos avise também, que vai ser um prazer recebê-los aqui. E agradecer vocês, né? Agradecer a Moira, o Matheus, todos os integrantes do PES, né? Aqui do Brasil. Realmente, eu percebi o engajamento de vocês, né, com o I3E, porque realmente não é todas as universidades que conhecem, eu mesmo não tinha, né, ouvido falar na época que eu era estudante, então fui conhecer depois, então eu acho que isso abre muito as portas, né, para os alunos, incentivam, porque tem a parte de pesquisa, mas também tem a parte ali pessoal, a parte industrial, né, também de conhecer pessoas. Então, parabéns a vocês aí por essas iniciativas, certo? Então, é isso, agradecer e dizer a todos, né, que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico à disposição para quem tiver dúvidas ou se interessar por esse assunto, que a gente pode conversar ainda muita coisa, né? Mas realmente é isso. Obrigada a todos, uma boa noite, né? Até mais. Valeu, gente, boa noite. Agradecer a todo mundo que participou, a Bárbara, a Moira também aí pelo apoio na organização. E a gente se vê aí nas próximos webinars da PES Nordeste. Um abraço, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Ô, pessoal. Bárbara,